E neste momento nós passaremos ao eixo temático cultura, entretenimento e lazer. Convido para vir ao palco o debatedor professor Romeu Ernesto Rigel. Chamamos também os palestrantes Maestro Linus Lerner e teremos também a participação de Alan John Lennon, secretário de Cultura de Gramado. Com a palavra, o nosso mediador, Romeu Rigel. Boa tarde a todos. Queria dizer que agora nós vamos mudar completamente de tema. Antes nós tratamos muito mais de tarefas e agora nós vamos tratar de conceitos. É uma situação bastante diferente e eu quero dizer que eu estou, por um lado, muito alegre como gramadense por ter a presença do maestro Linus e também do secretário Alan, e muito honrado como gramadense em vista dessas personalidades. Quanto ao maestro Linus, ele tem participação em pódios sinfônicos como regente, em porão de ópera, uma celebridade que trabalha em 16 estados, aliás, em 16 países, que eu vou ler quais são eles. Ele trabalhou profissionalmente nos Estados Unidos, no Brasil, na Bulgária, na China, na República Tcheca, na Alemanha, na Itália, no México, no Panamá, no Paraguai, na Polônia, na Espanha, na Coreia do Sul, na Turquia e na Rússia. E ele é a pessoa proeminente também no 16º país, que é Gramado. Ele é um dos diretores e mentores do nosso Gramado em Concert, e também o nosso secretário aqui da direita, secretário Alan, no governo do prefeito Nestor Tissot, fundador da Orquestra Sinfônica de Gramado, e a primeira pessoa por quem passou pela cabeça a criação de Gramado como um centro erudito de música no Brasil, incorporado ao turismo. Então, faço essas duas notáveis personalidades e não tenho nada a dizer, além de passar a palavra para o nosso ilustre maestro, que eu digo mais uma vez: o gramadense se sente alegre com a sua presença e o município de Gramado se sente muito honrado. Muito obrigado. Vou ficar de pé, estou muito lisonjeado de estar aqui com essas grandes autoridades, secretário Alan John Lennon, professor Romeu Rigel. Eu vou dizer para vocês que eu não sou do turismo, né? Mas eu acabei descobrindo que o que eu mais tenho feito através do meu trabalho é turismo. Porque hoje nós vamos falar dos eventos culturais no fomento do turismo. Hoje, os eventos culturais, nesse aspecto, principalmente os festivais de música, são os eventos que mais estão trazendo turismo ao mundo. Para vocês terem uma ideia, só em Portugal hoje existem mais de 150 festivais de música. No Brasil também temos vários, eu vou falar sobre eles depois. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Nós vamos falar, como o professor Romeu falou, de cultura. É muito importante que todas as crises que os meus predecessores aqui falaram, que tudo está em crise, eu vou dizer que se há uma coisa que está mais em crise hoje é a cultura. E eu vou dizer uma coisa muito importante, porque eu fico pensando no futuro dos nossos filhos, nossos netos, o que será deles sem essa cultura. Um prefeito de uma cidade na Alemanha, que eu não me lembro agora qual, gastou muito dinheiro em construir um teatro, em fazer uma companhia de ópera, uma companhia de balé, e o povo da cidade reclamou: mas prefeito, é muito caro, muito dinheiro que você gastou com a cultura. E ele disse muito bem que é muito caro a cultura de verdade, mas é muito mais caro um país, uma cidade, um estado sem cultura, porque depois nós vamos gastar muito mais em prisões, em trabalhos em segurança, em polícia, em trabalhos de sociedade para conseguir reverter o quadro de um país, de um estado, de uma cidade sem cultura. E eu acho
que uma das formas hoje de nós fazermos culturas é através do turismo, já que não temos apoio de outras formas. Então, por exemplo, vários países enfrentam esses obstáculos de rentabilidade, sustentabilidade, eficientes do turismo. A sazonabilidade. Aqui em Gramado a gente não tem muito esse problema. Gramado é bom no verão, Gramado é bom no inverno, Gramado é uma cidade que pode trazer vários festivais. Mas em outras cidades, por exemplo, vamos pensar na Europa, durante o verão, as pessoas, os alemães vão lá para a Espanha, para Palma de Maiorca, vão para Antália na Turquia, vão para as praias, as cidades ficam vazias. Os festivais são os elementos que trazem turistas para a cidade. Nós estamos falando, por exemplo, no Brasil, aqui eu estou falando de festivais e de eventos culturais de qualquer característica. Pode ser um Rock in Rio, pode ser concertos clássicos, pode ser o que for. Agora, uma coisa interessante, a Alemanha, hoje, ela tem mais pessoas que assistem concertos de música erudita do que a jogos de futebol. E por isso que a Alemanha está, ainda hoje, mantendo uma grande parte da Europa, está ainda do patamar que está por causa da cultura. Existe o aumento de turistas, obviamente, existe o aumento de público, de pessoas viajando, e com isso existe o aumento da exigência por qualidade e diversidade. Muitas cidades não têm uma característica como, por exemplo, Gramado. Elas não têm um ponto, talvez, forte turisticamente, como aqui nós temos, a cidade é bonita, etc., tem a colônia, tem muitas coisas para visitar. Então, o festival, quer que seja qualquer evento cultural, ele pode ser a chave de começar a trazer turismo, com isso vai começar a trazer fundos que possam depois desenvolver outras características turísticas da cidade. Então é necessário uma diversificação do tipo de oferta e da sua frequência. Para constituir esse instrumento de desenvolvimento, o turismo precisa se diversificar. A gente está vendo isso em todo o mundo. Aproveitar o potencial de cada local e configurar produtos turísticos alternativos. Então, aqui eu falei do verão, no caso aqui pode ser o inverno, depende de onde você está, em que parte do hemisfério, em parte da terra. Durante o verão existe uma forte concentração de turismo nessas cidades, E isso impede o estabelecimento de postos de trabalho a longo prazo, porque é só durante o verão. Causa um desequilíbrio nas receitas, Você tem pessoas que vêm trabalhar, o próprio Gramado vive um pouco disso, vem muitas pessoas trabalharem aqui, e quando sai da época forte, eles ficam sem empregos, eles têm que voltar para suas cidades, porque não conseguem manter os seus empregos. Isso atrapalha o crescimento de uma área que muitas vezes já reúne as condições necessárias para um desenvolvimento exponencial. Ou seja, algumas cidades já têm uma estrutura, nós estamos falando aqui de estrutura, outras cidades obviamente precisam desenvolver isso primeiro para fazer eventos culturais, ou qualquer tipo de evento. Turismo de eventos, o turismo de evento é um termo relativamente recente. Ele está falando aqui de eventos temporais, eu não estou falando da beleza, a cascata do Caracol em Canela, eu estou falando de um evento que ele é temporal, ele tem começo, ele tem fim, e eles têm um programa detalhado. Pode ser conferências, feiras, festivais, qualquer tipo de evento, pode ser cultural, pode ser até esportivo. Diversos autores, inclusive falando de esportivo, defendem que os eventos nasceram com os primeiros convívios e reuniões do homem, sendo que o primeiro mega evento teria sido a celebração dos Jogos Olímpicos na Grécia no ano de 776 a.C. Então aí nós podemos mais ou menos datar o início dos eventos, ou digamos aqui, dos mega-eventos. Desde então, a noção do evento tem evoluído e muitos defendem, e isso é muito importante, que nós vamos falar do Gramado e Consta, defendem que o evento não celebra hoje mais um produto, uma marca, uma ideia. E sim, o evento é, antes de qualquer coisa, a própria celebração. Então, a gente pode fazer um evento aqui, a Festa do Chocolate. As pessoas podem vir para a Festa do Chocolate para comer chocolate. Mas elas vão vir para a festa, muitas vezes, é uma grande maioria, por causa da celebração. A ideia de estarmos celebrando é mais interessante, às vezes, do que a própria coisa que celebramos. Por isso, os eventos culturais, como os festivais, são muito importantes. Então, nesse contexto, os eventos desempenham esses papéis importantes. Atração de turistas, animação de atração fixas. Por exemplo, digamos aqui nós temos em Gramado o Minimundo. A gente pode fazer um evento de miniaturas, de outros locais que tenham miniaturas no mundo. Isso vai fazer com que a gente anime ainda mais o próprio Minimundo. Então, os eventos podem ser para animar
e conseguir mais recursos e mais interesse turístico ao que já temos, no caso, na cidade. Dinamização de outras atividades. Como eu falei, às vezes uma cidade um prefeito pensar, o que eu posso fazer para trazer turista? Você pode criar alguma coisa nova. Digamos, a cidade tem um compositor, uma pessoa que saiu da cidade, que ficou conhecido, que tipo de música faz, ou que tipo de arte, que artista que é, pode-se criar um evento a partir, às vezes, de uma pessoa. É muito simples e temos que ser muito criativos, porque o evento, com certeza, pode crescer e se transformar em um mega evento. Elemento de suporte à criação de uma imagem do destino turístico. Então, às vezes, é o evento que vai dar o suporte e não a cidade. Aqui no caso de Gramado, como eu falei, nós temos o caso que a cidade é maravilhosa, é bonita, as pessoas vêm e vêm por várias razões. Agora mesmo, passando na Rua Coberta, eu vi que tem um evento lá de decoração. Enquanto nós temos aqui o fórum, enquanto tem a festa da colônia, quer dizer, é a cidade dos festivais. Os eventos de identidade ao destino e permitem distingui-lo de outros destinos turísticos. Isso é muito importante. Qual é a característica? Qual é a minha função? A minha cidade, o meu estado, o meu bairro? Qual é o evento? O que eu quero colocar para a identidade? Pode ser ao mundo exterior, no sentido, qualquer imagem que nós queremos ter da nossa própria cidade. Eles reforçam o sentimento de orgulho e propriedade por parte dos habitantes que contribuem para a construção dessa imagem. Veja bem, nós temos o festival Gramado in Concert aqui. E ele tem sido um festival, pelo que nós ouvimos, né? Eu e Alan somos dois dos criadores, junto com o Leandro Serafim, que mora em Fortaleza. A gente sabe, porque a gente ouve as pessoas falando, que hoje o Gramado in Concert, que é o festival de música, é o evento que mais dá orgulho para muitos gramadenses. Porque ele identifica muitas coisas da própria cidade de Gramado e talvez outros festivais não identifiquem tanto como as pessoas nos falam, né? Isso é o que a gente ouve bastante. Apesar dos eventos de turismo ser movido pelo objetivo principal de angariar lucro, os impactos são muito mais grandes a nível social, são muito maiores, muito mais grandes, está engraçado, né? Esse português meu aí. Cultural e ambiental, desculpa que eu escrevi isso em avião mesmo, eu cheguei de viagem. Cultural e ambiental. Digamos que você faça um evento, precisa de estruturas. Com essas estruturas, você vai aumentando a capacidade da cidade. Isso vai trazendo um crescimento em todos os sentidos. Os eventos fazem isso, mesmo que sejam temporais. Porque eu vou mostrar para vocês mais tarde, que um evento também, para se criar num grande evento, um mega evento, principalmente na parte cultural, ele leva tempo. Nós não podemos fazer um festival e pensar que agora nós vamos ter 1 milhão de pessoas, né? A não ser que você faça um Rock in Rio ou um Lollapalooza, que eu acho que não daria aqui para Gramado, não temos o espaço. E talvez, como eu falei, o próprio sentimento de orgulho e propriedade dos locais não gostariam muito da ideia, né? Não estou dizendo que o Lollapalooza ou o Rock in Rio vão trazer pessoas que podem destruir a cidade, mas em muitos casos alguns eventos podem fazer isso. Ele pode ter uma conotação negativa também. É importante perceber como coexiste a população com o evento. Ou seja, você tem que criar um evento ao mesmo tempo, lembrar que a sua população da sua própria cidade tem que ter o benefício. Não adianta você só criar um benefício com o objetivo de lucro, porque provavelmente esse evento vai ser a moda por alguns anos, pode ser 1 ano, 2, 3, 15, e depois ele desaparece. E as pessoas da cidade acabam ficando sem aquele recurso, né? A motivação inicial de se assistir a um evento se completa com a utilização dos serviços turísticos como a infraestrutura. Então, hotéis, transportes, e com a descoberta de outras atrações. Por exemplo, você traz alguém para o Gramado in Concert aqui, ele não sabia que existia o Minimundo, vai lá visita. Não sabia que existia a Cascata do Caracol, mesmo que não seja em Gramado, vai lá visita. Ele não sabia que existiam tantas fábricas de chocolate. Então, com o evento, você faz isso. Por quê? Porque um evento, ele não traz um turista para um fim de semana. Ele faz com que o turista fique, com que o turista viva o momento. Por exemplo, eu quando viajo regendo orquestras do mundo, eu adoro fazer isso. Eu prefiro viajar para trabalho do que eu ir de turista. Se eu for de turista, eu vou lá, vejo uma coisa, legal, tá legal, posso ver em fotos, posso ver em filmes e tal. Mas como maestro convidado,
Eu estou na cidade, eu estou vivenciando, e aquilo me dá uma certa, como é que eu vou dizer, me dá uma satisfação muito grande, porque eu relaciono com as pessoas. Eu estou, a partir daquele momento, uma semana, às vezes 2, vivendo naquela cidade. E a minha sensação, e por isso que os eventos são importantes, a minha sensação é que eu passo a ser a parte também dessa cidade. É muito mais interessante você ir a um evento do que você só ir com a visão turística, porque você tem outros olhos. Então, resumindo aqui, o turismo de eventos é um setor já estabelecido nos planos de turismo de vários países, crescimento econômico, obviamente, projeção sociocultural, valorização territorial e cultural e aumento da quantidade e diversificação do fluxo de turistas. Diversificação. Gramado é um exemplo. Tem tantos festivais, cada um deles, cada um dos eventos busca um diferente tipo de público. E por isso Gramado tem tamanho sucesso como uma cidade que está fazendo vários festivais para quase todos os tipos de partes da sociedade. Então, aqui, esse termo, music tourism, é o turismo musical. Agora nós vamos partir, então, mais para a questão da música mesmo. Veja só, a indústria da música, deixa eu ver aqui, tem onde é que está? Aqui. A indústria da música é um sistema que gera milhões, isso nós sabemos. O Rock in Rio é a capacidade de gerar, por exemplo, 1 bilhão para o Rio de Janeiro. Se não fosse Rock in Rio, Lollapalooza hoje, do jeito que está a violência no Rio de Janeiro, não sei como conseguiriam sobreviver. Porque eu tenho viajado muito na minha vida ao Rio de Janeiro, antigamente era fácil aviões. Por exemplo, para vir aqui para Gramado, tive que trocar o voo de Lisboa ontem, e cheguei no Rio e só tinha 2, 3 voos para Porto Alegre. É impressionante, aeroporto morto, deserto. Ninguém mais viaja para o Rio. Eu vivo nos Estados Unidos, ninguém mais quer saber de vir para o Rio de Janeiro. Porque também não adianta você ter turismo, você fazer efeito, e a violência, você vem com medo. Tantas pessoas, eu tenho amigos que vêm dos Estados Unidos para ver o carnaval, e esse ano ficaram terrorizados. Foram assaltados, entre outras coisas. Temos que ter estrutura. A música é uma linguagem universal e multidisciplinar, cada vez mais aplicada no dia a dia. Você vê os jovens hoje estão ouvindo música o tempo todo. Então vamos utilizar esse recurso nosso para trazer esses jovens também para os nossos eventos. A influência da música sobre o público tornou os festivais uma estratégia turística eficiente que intensifica cada vez mais a relação do consumidor com o local visitado. Como eu falei, você fica 2 semanas, uma semana, você pega um certo carinho com aquela cidade. Eu passei 2 semanas em Gramado, foi uma coisa linda, eu quero voltar. Você tem não só um turista que vem, mas ele retorna. Nós vamos falar depois sobre isso. As pessoas desejam uma experiência completa. Isso também é muito importante. Hoje em dia, como você já quase nem usa mais CD, as pessoas querem ver o seu artista. Então, quando você faz um evento cultural, um festival de música, você tem essa possibilidade. As pessoas querem ver, estar perto do artista. Isso é bom para o artista também, porque hoje direito autoral ele já não vende mais CD, ele já não tem mais como nem sobreviver, porque as redes de música, iTunes e essas coisas todas, você paga $10 por mês e você pode baixar o que você quiser. Quanto que o artista ganha sobre isso? 50 centavos. O passatempo de se ouvir música construiu um império dinâmico de produções dedicados a produções dos artistas e seus trabalhos. Então, hoje, esse é o império. Se nós fizermos festivais, o artista tem pelo menos onde se apresentar. A música transmite grande parte das pessoas, o que grande parte das pessoas não consegue. Ela cria um elo entre artista e público e reflete o estado de espírito e gostos pessoais de cada um. Ou seja, aproveitar a música como um evento para trazer turismo é um dos melhores e mais eficientes na atualidade, porque a pessoa se relaciona. A música, como eu sempre digo, ela é o alimento da alma. Se nós não alimentarmos a alma, a gente vai ficar realmente sem poder oferecer mais nada. Então, quando a pessoa senta para ouvir um concerto, mesmo se é um concerto de rock, ela dança, ela está se integrando com a música e isso faz muito bem para a alma. Aqui nós temos, então, nessa Music Tourism, que são os festivais de música. Eles marcam as regiões onde... perdão, não era isso que eu queria. Volta, aqui. Marcam as regiões onde se inserem, valorizando assim os serviços e o próprio destino. Qual é a cara
do festival que você quer dar, qual é a cara para a cidade, né? No caso aqui nós temos o Gramado Inconstant, um festival de música erudita, e a cara que a gente quer dar Gramado. É uma cidade linda, é uma cidade que tem a ver com a Europa, então vamos fazer um festival da onde veio a nossa música. Nós quase todos aqui no Brasil, para uma grande maioria, somos descendentes europeus, principalmente no Sul. Então não é, mas a música erudita não é do Brasil. Mentira, o Brasil é o país mais eclético musicalmente no mundo. Assim como existe o sincretismo na religião, existe na música. Não tem o católico que também é parte da macumba, da umbanda? Mesma coisa. A nossa música popular, por exemplo, não existe. Tom Jobim era um músico que tocava Chopin. Tem frases de Chopin na música do Tom Jobim. Ele é clássico, ele é erudito. Não dá para chamar um Tom Jobim de popular, por exemplo. Então, é muito difícil fazer esse discernimento num país que foi influenciado por todos, por tudo. A nossa música é a mais rica do mundo, isso eu falo com autoridade. Embora limitado temporalmente, né, os festivais estão cada vez mais complexos, diversificados e se tornaram um fenômeno contemporâneo que impulsiona a cultura nas regiões onde se realizam. Então, novamente, o evento cultural, o festival de música, pode impulsionar a cultura da cidade. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Tucson, no Arizona, outra parte eu moro em Natal. Em Tucson, Arizona, tem muito mais gente que gosta de música clássica. É simples, você oferece. Se não oferece, as pessoas vão saber e vão ouvir como. Eu entro no meu carro, em Tucson tem música clássica da melhor qualidade no rádio. Eu entro no carro em Natal, só tem funk. Garrafinha, tatati. Como é que eu vou, com essa linguagem, alimentar a minha alma? Desculpa, mas não dá. Se eu viver nessa energia da rádio que eu ouço em Natal, eu entro em outro mundo. Então eu prefiro não escutar a rádio de Natal e fico muito feliz de, em Tucson, eu poder usufruir de uma rádio clássica, que são poucas as cidades hoje no mundo que tem. Opa, de novo, eu estou apertando aqui errado. Opa, aqui. Proporcionaliza um escape à rotina, quebrando hábitos e por isso assiste à procura obter sensações distintas. A música ainda tem o poder. Eu, junto com o Plácido Domingo, Joshua Bell e Yo-Yo Ma, fiz parte de projetos do El Sistema no México. 97 maestros eu dei aula de orquestra e 75 maestros de coros que trabalham em sistema, El Sistema que chama-se Esperança Azteca no México. E essas crianças que participam, hoje, não estão em drogas, não estão na violência. Nós salvamos, eu nem sei quantas pessoas, se eu fosse contar, direta ou indiretamente, eu salvei da violência. Inclusive, eu ganhei uma medalha no México, a mais alta medalha, pelo meu trabalho no México, pela música, justamente por esses projetos que a gente sabe, a música salva. Ainda a música é uma das formas que nós temos de salvar o mundo, a violência, tirar da violência. Infelizmente, a música está acabando. Acabaram nas escolas. Até nos Estados Unidos a música está acabando. O nosso amiguinho Trump está fazendo de tudo, porque aí ele pode fazer o que ele quer lá, né? É assim. Facilita a socialização, principalmente onde se encontram várias pessoas. Não falaram que, quando vem o CD, ninguém mais vai ouvir música ao vivo. Mentira. Quando veio o DVD, ninguém mais vai ao cinema. Mentira. Hoje tem mais gente indo ao cinema do que no passado. Por quê? Porque nós precisamos socializar. Não existe, o ser humano precisa de outros seres humanos, a menos que você está faltando algum parafusinho, né, ou quer ficar sozinho, que às vezes até é bom, né? A gente está sempre com tanta gente que às vezes é bom ficar só, mas é a socialização. Atrai pessoas de lugares onde se realizam, fazendo permanecer mais tempo, que eu já falei. Então, quanto maior a duração do festival, mais tempo os turistas ficam. Os festivais criam uma imagem positiva para o destino e população. Abrir oportunidades para talentos locais. Isso a gente faz também no Gramado Inconstant. Dentro do Gramado Inconstant, o nosso projeto tem também a utilização de nossos artistas. Não dá para também só trazer gente de fora. Então nós damos oportunidade que os artistas de Gramado também participem. Com isso a gente eleva o trabalho deles para fora, junto com os outros integrantes do festival. Criam um potencial visitante, uma boa razão para visitar o lugar. Tem gente que às vezes, eu quero ir para Gramado, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e aí, tem um evento que me interessa. Então, os eventos, o festival, no caso aqui o Festival de Música, pode ser a razão que
atraia aquela pessoa que estava ainda em cima da cerca para visitar. Eles tornaram-se essenciais, né, como eu falei, para novos públicos, para a valorização cultural de muitos pontos do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, aqui é só um exemplo. Mais de 150 festivais já de música em Portugal. E a Europa vive, principalmente no verão, de festivais. Eu falei uma coisa que é muito importante, que é a motivação e lealdade. Tanto os que vêm a primeira vez, como os que repetem experiências, são importantes para o sucesso de um evento. Então é muito importante toda a estrutura em volta, porque as pessoas se sintam bem e elas voltem a esse evento. Tá. Agora, os repetentes tendem a permanecer por mais tempo e gastar mais. Se estamos falando de dinheiro, está aqui, provando assim a sua lealdade. Então, determinantes principais da qualidade de um festival: os atributos gerais, o conforto e a socialização. Agora, isso aqui é muito importante. O reviver de um sentimento de grupo ou comunidade que se perde no cotidiano de um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico. Volto a falar. A música alimenta a alma e ela faz a gente reviver o que nós estamos perdendo. Eu no Japão, fiquei apavorado. Embora o Japão ainda tenha uma das culturas mais fascinantes de respeito, de pensar no outro, eu passando de trem, Tóquio, milhões, porque são bilhões mesmo de japoneses, é uma coisa impressionante. Eu não vi uma pessoa, em todo o trajeto, passando por toda a cidade de Tóquio, não vi uma pessoa conversando com a outra pessoa ao lado. Todos no seu telefone. Lá já estão casando com hológrafos, não sei como chama em português, hológrafos. Já estão casando com imagens. Eu achei que antes casando com bonecas já era alguma coisa, hoje já estão casando com imagens. Já estão casando com imagens no Japão. Pensem bem, vocês querem isso para os seus filhos, seus netos? Nós temos que trabalhar na cultura, gente. Ok, agora eu vou falar um pouco de alguns festivais de grande sucesso. Tá? Deixa eu ver, não tem tantas mãos aqui. The Proms, the BBC Proms, foi criado em 1895, é o festival que a gente vê na TV, o termo vem de promenade, tá? Promenade é promenade, de passear. Era um festival feito na rua no começo, onde as pessoas se permitiam a passear enquanto a orquestra está tocando. Vocês sabem que eu vou estar gravando agora com a Royal Philharmonic de Londres, acho que é um dos primeiros e únicos brasileiros a fazer isso, e eu sei como são os ingleses, já tive várias vezes. É muito estranho o inglês nesse aspecto. Você não faz um barulhinho, nada enquanto uma orquestra toca. São os mais silenciosos, os mais respeitosos à música clássica. Imagina então esse conceito, a orquestra tocando, e você pode caminhar, você pode conversar. Então era assim um relaxo para eles, mas acabou se tornando um dos festivais mais oponentes, mais fantásticos e de qualidade no mundo. Outra coisa importante é que hoje a orquestra da BBC, que faz esse festival, no Royal Albert Hall. Olha só, esse é o hall por dentro, olha ele por fora. Aí eu falei da estrutura, né? Eu ainda estou esperando o senhor secretário de Cultura que Gramado tenha um teatro, só falta isso, né? Porque tem tudo. A hora que nós tivermos um teatro, aí sela com chave de ouro, com selo de ouro, a cidade dos festivais. Imagine em Gramado com um teatro. Não precisa ser aqui no centro, porque não tem lugar para estacionar, né? Mas lá fora, faz um estacionamento por baixo, tem bastante montanha aqui, dá para fazer muita coisa por baixo. Claro, é pedra, é duro, mas aí, ó, um teatro, né? Ok? Outro festival importante, o Glyndebourne Festival Opera, criado em 1934. Tá, ele só parou no período da guerra, mas desde lá funciona. É um importante festival para as óperas de Mozart. E a orquestra residente é a London Philharmonic, que é outra orquestra muito importante, que eu estarei gravando um outro CD com eles no ano que vem. Estou muito, muito contente, porque são as melhores orquestras do mundo, basicamente, estão na Inglaterra, porque os músicos de orquestra da Inglaterra, eles aprendem a tocar em orquestra. Não é como aqui no Brasil ou em outros lugares, que todo mundo aprende a ser solista, e aí eles não sabem o que fazer numa orquestra e viram músicos frustrados, às vezes, porque eles só foram ensinados a serem solistas. Quanto espaço tem para ser solista? Imagina que você toca uma tuba, você vai ser solista quando? 1 ou 2 vezes na sua vida, né?
The Bayreuth, eu não sei se eu tenho a data dele. 1882. Esse foi o festival que o próprio Richard Wagner, o cara era forte, criou na cidade de Bayreuth, na Alemanha. É um festival só para as óperas dele. E as pessoas peregrinam. O mundo todo peregrina, sempre cheios, como vocês podem ver, só para ver as óperas de Wagner, que já são um conceito à parte, né? Quem consegue ficar, não sei, 9 horas para ver a ópera completa, o Anel de Nibelungo, se não mais, né? Então tem que realmente ser um aficionado de Richard Wagner. Aí está o teatro, uma foto de 1800 e... Na verdade não, começou em 1876. Essa foto, 1882, quando recém tinha construído há poucos anos ainda o teatro. Outro festival muito famoso, que a gente conhece muito aqui, de Salzburg. Salzburg foi a cidade onde nasceu Mozart. Na Áustria, eu já tive o prazer de estar lá, nesse festival. É uma coisa fantástica. Você não consegue lugar para comer, hotel para ficar. Quer dizer, música clássica, música erudita, quem diz que não dá dinheiro? E além disso, olha o que leva o nome da cidade, assim como Glyndebourg, como Londres, o nível altíssimo em função desses festivais. Chama Salzburg Festspiel, né? Desde 1800, na verdade ali está errado, desde 1800, não, está certo, o festival existe desde 1920, mas as festividades da cidade de Salzburgo não sempre contínuas, desde 1877, ok? E eles têm uma tradição lá que é muito bonita. Eles fazem primeiro todo o festival. Desde essa época, desde 1920, eles apresentam uma peça, The Jedermann, toda vez na frente dessa catedral. Esse é um festival na França, Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, desde 1948. Também são festivais famosíssimos. Olha o teatro que lindo. É uma combinação de fora e dentro, né? Ele é ao ar livre, ao mesmo tempo... Se chover, pelo menos os músicos, os artistas e todo o cenário não corre o risco. A orquestra parece que está na chuva ali, mas tudo bem, né? Sempre é assim. Mas olha só que maravilha. As pessoas correm do mundo inteiro para ver esses festivais. Aqui o Tanglewood, que ficou famoso como o festival do Leonard Bernstein. E ele é um festival feito em Massachusetts desde 1937. Ok, obrigado. Vou terminar. Aspen Festival, em Colorado, desde 1949. Agora eu estou mais ou menos falando um pouco dos festivais que são parecidos com o nosso. Esse festival, o Aspen, traz 70 mil pessoas para uma cidade bem similar a Gramado, em cima da montanha, frio pra caramba no inverno. O pessoal vai lá esquiar no inverno. No verão não acontece muita coisa, acontece festival. 70 mil pessoas, só esse festival traz, ok? E ele traz 650 estudantes, grandes maestros, grandes orquestras, etc. Nós aqui trazemos quase 300, a gente não está muito longe, mais de 300 até, ok? The Bravo Vale Music Festival, também no Colorado. Isso junta 3 orquestras, a Dallas Symphony, da Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic. Ok? Também é um dos festivais 6 semanas parecidos com a gente, as pessoas vêm estudar. Ok? Santa Fé Ópera, é em Novo México, ali do lado onde eu moro, no Arizona. Eu já estive lá também, tem alunos meus que já cantaram desde 1956. Olha o tamanho do teatro, ele é aberto, semi-aberto. E é cheio, sempre você não consegue comprar ingressos. A peregrinação para ver esses festivais de ópera, ele trabalha mais com óperas tradicionais. The Hollywood Bowl, considerado pelo Magazine um dos mais importantes, do Rolling Stone Magazine, um dos melhores teatros acústicos para música assim na rua do mundo. Tá? É um festival com a Filarmônica de Los Angeles, então é bem pertinho ali de Los Angeles, está lá o sinal de Hollywood. Depois nós temos o Round Top Festival Institute, é um dos 3º ou 4º mais importantes dos Estados Unidos. Eu já tenho... agora vou em junho para lá, vou reger. Olha só, isso é dentro do teatro, desde 1971, formado por James Dick. Aliás, eu estou tentando trazer James Dick aqui. Ele formou esse festival fantástico, são mais ou menos 100 alunos, nível altíssimo, os melhores alunos dos Estados Unidos, escolhidos a dedo.
É um teatro totalmente maravilhoso. Sabe quantas pessoas moram nessa cidade, Round Top, Texas? 96. Eles vivem de festivais. A cidade é rica, linda, maravilhosa. Só tem umas casinhas, 10, 15 casas, uma mais linda que a outra. Eles fazem festival de antiguidades, esse festival de música traz gente de todos os estados para ver a nível de música. Eu vou estar lá em junho, de 16 a 21, regendo essas orquestras de jovens maravilhosas. Olha o teatro por fora. Demorou quase 40 anos para terminar o festival. Aqui é São Luís Potosí Opera Festival e concurso de canto no meu nome. Nós começamos em 2016. Esse é um dos teatros que a gente apresenta, Teatro La Paz, São Luís Potosí. Tem muitos outros teatros. Eu já criei vários festivais no México, o Festival de Ópera do Oaxaca, depois eu passei para outra pessoa, agora eu estou com esse, vai ser a 4ª edição agora em julho, estarei lá. 4 óperas em 2 semanas nós vamos apresentar, com em torno de 200 alunos do mundo inteiro, em 4 línguas, orquestra, tudo. Vem gente dos Estados Unidos para tocar, vem gente do mundo inteiro. E o concurso de canto Linus Lerner já trouxe muitos, inclusive aqui do Brasil, até um ganhou um prêmio, Johnny, que está fazendo agora carreira nos Estados Unidos, depois que ganhou o prêmio no meu concurso. Como eu falei, esses festivais, olha só, aproveita a característica local. Aqui é uma arena de touros. Nós fizemos a apresentação lá, ó, não tem cenário, né? Aqui fizeram um sapateado flamenco, depois eles tiraram e fizeram touros. Tinha mais de 3 mil pessoas aqui. Agora, olha só, quando o show estava acontecendo, como é que fica? Parece que tem cenário. Nós temos hoje recursos de mapping com projeção 3D, que fica como se tivesse uma cidade ali. Uma cena mais linda que a outra. Olha lá os cavalos, a toreada está para acontecer. Por quê? Porque a Ópera Carmen, que aliás foi a maior produção que já esteve no México, que aconteceu, essa ópera tem uma toreada no meio. A ópera aparece a toreada. Aí o que aconteceu? O povo, nós não matamos o touro, tá? Era uma toreada à la portuguesa, como se chama porque não matamos o touro, tá? Só que as pessoas que são, porque o touro, porque a violência animal, fizeram tanto auê, que hoje o festival ficou um dos mais famosos, e ele hoje é um dos maiores na América Latina, por causa do touro. Então, falem mal, mas falem, né? Às vezes isso também ajuda. Aqui agora vamos aos festivais no Brasil, Campos do Jordão, desde 1970, é um dos festivais mais importantes, que é o festival, o da USESP, né? Alan, da USESP, a orquestra mais importante do Brasil. É um festival maravilhoso, também numa cidadezinha na montanha. Aqui nós temos o Festival de Música do Sesc, em Pelotas, que parece que esse ano trouxe também 60 mil pessoas para a cidade. Tá? Festival de Música Clássica. As pessoas estão sedentas de música boa. Tá? Esse é um festival que compete com o nosso quase, não só em tempo, mas também em termos de alunos, 10 dias, traz vários alunos, 200 alunos. Festival de Música de Santa Catarina, o FEMUSC, que é o maior hoje nesse aspecto do Brasil, desde 2012. Esse Festival de Ópera de Goiânia eu criei no ano passado, junto com o Adriano Pinheiro. Olha só, Goiânia é terra de música sertaneja. E nós tivemos um público impressionante no país, na terra da música sertaneja, o povo querendo ópera. Não sei se vai sair porque a prefeitura ficou com tantos ciúmes do festival que querem roubar da gente. Eu digo que roubem, mas que façam melhor. Não tem problema. Aqui terminamos com o nosso Gramado em Concert desde 2015. Esse festival é aqui, esse é o palco, olha só, orquestra maravilhosa, o nível, gente, altíssimo. Nós fizemos esse ano a Symphonie Fantastique de Berlioz, porque estamos comemorando o aniversário de Berlioz, uma sinfonia difícil. A gente sempre se preocupa qual é o nível de alunos que vamos ter, e nós tivemos um nível altíssimo. É impressionante. Daqui saiu o concurso Jovens Solistas, temos também o concurso de composição, já estamos pensando em outro concurso, não é, Romeu? Saiu daqui um menino que já tocou comigo nos Estados Unidos, e agora em 2 semanas, aliás, menos de 2 semanas, 1 semana e meia, ele toca comigo com a minha orquestra de Natal. Lucas Pereira, clarinetista. Ele foi agora, tocou comigo nos Estados Unidos, um talento. 25 anos, já ganhou vários concursos, ele nem sabe o quão bom que ele é ainda. O Brasil tem talentos. Participei de uma audição em Belém do Pará, me sai literalmente uma pessoa do meio da floresta amazônica, tocando oboé, como eu nunca ouvi na minha vida.
Já era isso na época de Padre José Maurício Nunes Garcia. Ele dizia que os talentos aqui perpassavam os talentos europeus. O Brasil tem talento pelo sincretismo musical, pelas influências, nós temos muito talento. Precisamos continuar, nós, a apoiar a cultura, porque um país sem cultura a gente já está vendo. Podem ver, Érico Veríssimo disse, né? Eu venho de uma cidade que tem uma orquestra, e nós temos uma orquestra, graças à criação dela pelo nosso secretário aqui de Cultura. Essa cidade tem uma orquestra, hoje é a segunda maior do estado. Uma cidade de 40 mil habitantes, mais ou menos, 44 mil, 34, menos ainda, baixou 10. Uma cidade com 34 mil ter uma orquestra, pode ser uma novidade no Brasil. Mas eu acabei de reger uma orquestra maravilhosa em Toruń, na Polônia, e descobri que na Polônia, cidadezinhas também desse tamanho, tem orquestra. Tem orquestra, tem que ter orquestra. Antigamente na China se avaliava o nível da sua população pela afinação das bandas ou das orquestras. E se hoje nós fôssemos avaliar por isso, a gente não sei se não se apavoraria. Então, gente, eu passo a palavra agora para o nosso secretário para falar um pouquinho mais do nosso Festival Gramado em Concert, que é um sucesso tremendo. E já os convido para vir aqui na primeira semana de fevereiro a prestigiar isso, porque cada um fazendo um pouquinho de cultura, nós vamos mudar esse mundo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e poder trocar um pouquinho das nossas experiências, as nossas vivências, nossas lamentações, nossas felicidades, porque trabalhar com cultura, para quem vive da cultura, sabe muito bem que é assim. E Deus me agraciou com esse dom de ter o interesse pela cultura, pela arte, pela música, e a gente vai somando esforços para que juntos possamos chegar em um país, em um local, né, muito melhor. E falando de cultura, eu vou iniciar com uma pequena imagem, um pequeno vídeo, para vocês entenderem a dimensão do que o maestro acabou de apresentar para vocês. Bom, eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês acabaram de ver? Eu não chamo de orquestra, eu chamo de legado. E é isso que a cultura ela tem que fazer, deixar legado. Ultrapassar fronteiras, pessoas, vaidades, política e deixar legado. E sobre política e legado, é o que a gente faz em Gramado. Talvez por isso a cidade de Gramado ela é tão especial. Eu não digo que ela é uma cidade melhor do que qualquer outra do Brasil ou qualquer outra do mundo, mas Gramado é uma cidade diferente, porque a qualidade das pessoas fazem o seu lugar. E através da cultura, da sustentabilidade, das diretrizes, projetos de curto, médio e longo prazo, fazem com que a gente consiga concretizar e trazer uma realidade como é hoje a orquestra. Uma orquestra que atravessou governos. Ela iniciou na gestão da antiga administração com o prefeito Nestor,
e trouxe a sensibilidade do prefeito Fedoca de continuar mantendo a orquestra, porque a cultura, ela sobrepõe todos os tipos de realidades e vaidades. Ela salva, como o maestro acabou de colocar. Agora vamos iniciar um pouquinho do slide. Só uma coisa, porque eu vi que a pessoa está aqui. O turismo que eu falei é uma forma hoje de poder levar a cultura, já que a cultura por si não está tendo nenhum apoio. Está aqui a nossa ex-secretária de turismo, Rosa Folk, que abraçou o projeto. Eu vou ficar bravo com o Linus, porque eu queria falar da Rosa, mas tudo bem. Estava guardado para o final, mas ele... Rosa é um filho, né? O Gramado em Concert. E, bom, vou fazer uma fala rápida para vocês. Então, Gramado em Concert. Boa música em uma bela cidade. Imagine desfrutar das belezas e atrativos turísticos de uma das mais belas cidades brasileiras e, além disso, poder ouvir o melhor da música erudita em concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas. Nós temos que agradecer ao Linus, que nos deu a oportunidade, maestro, de termos no nosso Gramado em Concert solistas de renome mundial. Solistas que fazem concerto hoje no Carnegie Hall, no Ópera Beijing da China, enfim, inúmeros teatros do mundo que custariam uma fortuna. E eles vêm só pelo café, por causa do Linus. Claro, fundi também, depois tem que pagar o fundi para os caras, né? O fundi também. Então essa é uma proposta do Gramado em Concert, Festival Internacional de Música. Além de entretenimento, uma oportunidade para aprender. Além das atrações, o evento oferece oficinas dos mais variados instrumentos e práticas de orquestras. Aquilo que ele coloca. Eu sou violinista de formação, hoje estudante de gestão, trabalhei durante muitos anos em gestão de orquestra, geri outros festivais aqui no Rio Grande do Sul e outros lugares também, mas há uma impregnação quando a gente está estudando em ser solista. Não existe ainda mercado cultural no Brasil que possa absorver essa demanda tão grande de solistas. Eu mesmo fui iludido durante um bom tempo que poderia ser solista. Eu desafinei na frente do Linus e ele falou, não, vai ser diretor de orquestra. Foi assim. Conheci o Linus em 92, tá? É um amor antigo, assim. Minha esposa está aí. Ao todo são 300 vagas para alunos de música, entre nacionais e internacionais, que participam de 19 modalidades de oficina e 5 práticas em grupos. Nós tivemos aproximadamente 700 alunos inscritos, de mais de 20 estados do Brasil e 5 continentes. Vocês vão ver adiante, de curto, médio e longo prazo, a perspectiva de crescimento que está o Gramado em Concert hoje, na nossa avaliação, seria daqui a 15 anos. Em 5 anos a gente conseguiu atingir esse objetivo. Existe o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que correr mais atrás da máquina, porque o festival ele acaba exigindo uma demanda muito grande de pessoal, de recursos, mão de obra, mas Gramado está se preparando, Gramado está se organizando, porque vocês estão aqui em Gramado. Isso é o mais importante. Nós temos alunos aqui do festival, alunos do Gramado em Concert. Muito obrigado, meus alunos. Obrigado por estarem aqui presentes, os pais. Isso faz com que todo esse legado ele estenda. Depois nós temos uma equipe de 29 professores, 3 pianistas acompanhadores de renome nacional e internacional, com alto grau de compatibilidade, de capacidade técnica. Nós iniciamos o festival, né, Rosa? Linus, professor Hegel, carregando água mineral nas costas, carregando partitura, porque foi no estalar de dedos. A gente apresentou em agosto, em fevereiro estava acontecendo o festival. Então tem que ter coragem. Gramado é uma cidade que tem coragem. Mesmo que existam outras vidas, esta é a única vida que nós temos, a única vida que nós lembramos agora. Então, não tenhamos medo de ter coragem. Me chamaram de louco, mas eu tive coragem. Está aqui um trabalho que é feito com as crianças, que é conhecendo o festival. Elas vêm durante o evento,
elas recebem a orientação dos maestros, recebem a orientação dos professores, comungam daquela mesma atividade, respira aquele mesmo, aquela mesma sintonia da música. É algo só participando, só estando, para a gente realmente ter uma ideia da grandiosidade que é e a transformação. Mais do que formar músicos, formar artistas, é formar bons seres humanos. Formar grandes pessoas, pessoas que sejam humanas. Nós estamos perdendo a humanidade pela ganância, pela vaidade. Nós não podemos construir de forma individual, nós temos que aprender a construir de forma coletiva. Os nossos governantes, nós, todos nós como cidadãos, devemos começar a pregar essa lei chamada a lei do amor. E a música, ela transporta. Bom, é um pouco dos alunos. Alguns estão no Festival de Pelotas, um festival excelente, também maravilhoso. Então, eles acabam emendando os festivais. Então, está aqui parte dos alunos. Isso aqui é um dos organogramas do festival, para vocês entenderem a complexidade que o festival se encontra hoje. Se uma dessas linhas, se um desses, como chama, legendas, tá, estiverem fora hoje do organograma, pode atrapalhar e, enfim, criar um caos em todo o festival. Então, existe esse organograma que ele é montado praticamente 6 meses antes. Esse organograma, na verdade, ele já começou a ser montado agora para o início do festival em 31 de janeiro de 2020. Descobrindo novos talentos. O festival promove pela 4ª vez consecutiva o concurso de composição erudita no intuito de incentivar a composição de novas obras sinfônicas. Romeu, o senhor me traiu. Você está fazendo... Nós temos que fazer junto o outro, hein? Tu já contou para o Linus o nosso segredo. Vai sair um outro, e o Romeu disse que não ia contar, e ele contou. Né? A obra vencedora é executada no grande concerto da Orquestra Sinfônica do Festival, e seu compositor recebe um troféu da nossa artista gramadense, Débora Irion, maravilhoso, e um valor de R$5.000. Dá para comer muito fundinho em Gramado, né? Bom, nós somos abertos a ideias, a possibilidades, às novidades. E o Romeu Riggio, ele é um dos mentores dessa ideia. Mesmo antes do Gramado in Concert, o Romeu já tinha essa ideia de colocar, né, esse novo momento dentro do festival. Descobrindo o festival, coloquei aqui uma imagem, que é a partitura, é a grade do maestro, onde eles escrevem essas composições, e fica como um legado para o Brasil inteiro, para todos os músicos. O concurso também Jovem Solista, na 2ª edição, né, com uma sugestão do nosso querido maestro Leandro Serafim, do maestro Linus, e a gente absorveu isso daí. E a 2ª edição do concurso Jovem Solista premia 3 dos melhores solistas inscritos com prêmios de 3 milhões? Não, 3, 2 e R$1.000. A gente quer aumentar esses valores, porque o nível é muito alto, né, maestro? Estamos aceitando doações. Doações. Tem uma caixinha na porta, tá, pessoal? Depois do concerto aqui, viu, maestro? Tem uma caixinha na porta. A Yara está ali, ela disse que já está com um valor separado para a gente, né, Yara? Bom, a primeira fase é realizada através de avaliação de vídeo. Por que eu coloquei? As pessoas... a gente tem um problema. Por que o meu filho não entrou? 1 minuto, tá bom. Bom, por que meu filho não entrou? Bom, primeiro o aluno ele tem que encaminhar um vídeo, depois que ele encaminha esse vídeo, é feita uma avaliação pelo professor e o currículo escrito. É uma das formas mais democráticas e justas que se tem para selecionar, né, dentro do festival ou qualquer outra atividade. O público tem a participação durante a semifinal e a final, participando inclusive da votação, como solista aclamado pelo público, ao qual recebe a premiação, uma bagatela de R$500. Dá para comer um fundi. Isso aqui está o último vencedor do concurso, né? O incentivo à música de câmara, também pela 2ª vez, o evento lança um edital para a seleção dos grupos de câmara. A gente seleciona esses grupos, que são a nível do Brasil, a nível de outros países, e eles vão fazendo concerto pela comunidade, vão apresentando, trabalhando com inúmeras atividades dentro do festival. Eu vou fazer um resumo, que ela me deu só 1 minuto. Os outros vocês deram mais, né? Bom, então está aqui um grupo de música antiga,
né, com instrumentos barrocos, com cravo, e a gente procura fazer um trabalho de socialização. A rua coberta jamais poderá de ser um palco de atividades culturais. A descrição, a direção técnica, eu coloquei um pessoal de peso, não é de forma pejorativa, tá? Então tem aqui o maestro Linus e o Leandro Serafim. Uma orquestra sinfônica de Gramado, eu não vou ler, está aqui, vocês leem, eu vou falando. Toda essa história, toda essa conquista, Gramado em Concert, agora o maestro, a gente trabalhando no lançamento do Festival Internacional de Ópera, mais uma novidade para Gramado, surgiu de uma orquestra. Professor Higel, eu vou deixar para o senhor falar aquilo que tu me pediste, tá? Surgiu a partir de uma orquestra, surgiu a partir de sonhos, de vontades, que atravessaram gerações, que atravessou governo. Por quê? Isto é maior, é uma vontade maior do que qualquer tipo de sentimento. A música, a arte, a cultura. Por quê? Não fazemos, a gente até faz, né, cultura, mas a gente não faz a cultura sem vontade, sem amor, sem criatividade, sem respeito. E aqui é uma foto que eu deixei de propósito, tá? Do maestro Linus. Aqui temos o planejamento de curto, médio e longo prazo do festival, que eu iria falar para vocês, no fomento popular, que a gente faz na Rua Coberta. Aqui é no CREA, nos asilos, nos hospitais. São as crianças, os jovens e até adultos que participam do festival, dos seminários. Eu iria colocar, né, que a cultura não consegue participação relevante na pauta governamental ou empresarial em virtude de prioridades que não são nem a cultura nem o turismo. Vocês não veem ela aqui, né? Segurança, trabalho, saúde e educação. Mas eles esquecem que, se não tem cultura, você não tem segurança, você não tem trabalho, você não tem saúde, não tem educação. Então, o agente de fomento turístico é a cultura. O turismo vende o que a cultura produz. Por isso é tão importante investir na cultura. E investir na cultura não é só a parte financeira, é o respeito pelos seus agentes, aqueles que produzem, estão lá na base, lá no pilar, que é a parte da formação. Gramado em Concert, nossos patrocinadores. Estou colocando, porque eu já vi alguns patrocinadores aqui, preciso de dinheiro para 2020. Tá? Estou precisando, viu? Então, vocês dão uma olhada na marca de vocês, me deem mais dinheiro para o evento. Muito obrigado a todos. Sabe que eu sou um gramadense da Gema, estou um pouco nervoso no meio das pessoas tão importantes assim. Mas uma coisa que caracteriza Gramado é a gratidão. E eu queria começar agradecendo e prestando homenagem à ex-secretária Rosa Helena Foch, que foi a pessoa que assinou em benefício do nosso entusiasmo, porque a gente pode ter ideias, mas tem que ter alguém que assine. E ela assinou, e hoje nós três e outros mais temos, particularmente nós três, o grande orgulho de dizer que, segundo muitas opiniões, nós temos em Gramado o mais sólido conclave de música erudita do Brasil. Isso tem algumas razões, e uma delas importante é que todos esses que o maestro Linus mostrou aqui no Brasil são eventos de execução instrumental. Nós também somos de execução instrumental, mas somos também de criação erudita. Então a gente diz assim, meio na brincadeira, os outros festivais são de tocação. O nosso também é de tocação. E além disso é de composição, de criação. Agora, ontem nós assistimos o Michel Lemieux falando o que ele fez em Montreal. Ele botou poesia na cidade, usando a cibernética e projetando nos prédios e motivando as pessoas, e ele disse que está criando uma cidade poética. E foi importante que ele tenha dito isso, porque esclareceu para muitos gramadenses por que Gramado é uma cidadezinha desse tamanho e merece tantas honras, como, por exemplo, sediar um festival, um fórum como esse, notável de estudos e coisas. Por que essa cidadezinha?
E o Lemieux disse que, com isso, com a poesia, ele conseguiu humanizar a cidade. E Gramado, sabe por quê que é, segundo algumas opiniões, a mais importante pequena cidade do Brasil? Não, nós não somos mais importantes do que ninguém. De jeito nenhum, o Aldo já disse isso. Nós não somos tão trogloditas assim. Nós só somos diferentes. Nós somos, hoje, melhores do que nós fomos no ano passado. E o ano que vem seremos melhor do que esse ano aqui. Então, naquela época, chegaram aqui lá por 1915, mais ou menos, pessoas tuberculosas, porque a serra curava as doenças. E um desses tuberculosos foi o meu pai. E esses tuberculosos foram muito bem cuidados, muito bem tratados. E a cidade ofereceu a eles muitos afetos, muito afeto, e Gramado se humanizou na origem. E se humanizando na origem, ele já nasceu com a poesia, nasceu com o romantismo, porque os tuberculosos eram visitados por seus parentes e amigos de tudo quanto era lugar, e foram construídos hotéis, e começaram a chegar veranistas, e os veranistas faziam sarau, faziam teatro, faziam um monte de coisa, e Gramado foi sendo romântico e poético. E, junto com os veranistas, arborização, trouxeram da Alemanha muda de pinheiro alemão, e Gramado se tornou a cidade com o maior índice de pinheiro alemão do Brasil. Então nós tínhamos as pessoas, tínhamos as árvores, aí faltavam as flores, e vieram as hortênsias, e Gramado ficou coberta de hortênsia. Continuou poética, continuou romântica. Passou o tempo, e o veranista virou turista, de 25 mil para 6 milhões. O pinheiro alemão virou essa arborização que nós temos no centro da cidade, feita por uma universidade federal, a minha Universidade de Santa Maria Federal. E flores, a hortênsia já começou a não ter muito espaço para ela, e foram plantados aqui milhões de flores. E ganhamos um concurso estadual, cidade mais florida do Rio Grande do Sul. Vocês podem olhar, qualquer canto tem flor. Então, Gramado é o que é, por causa do seu espírito romântico. Vocês vêm aqui porque é um lugar bonito, aqui não tem placa de propaganda, outdoor nenhum, não tem sujeira na rua. Por que vocês voltam? Vocês voltam, né? Nós construímos, então, uma cidade desse jeito. Só que hoje, nós gramadenses temos uma coisa, nós vivemos olhando para a geração passada e olhando para 2 gerações na frente. E sempre foi assim. O veranista virou turista, o pinheiro alemão virou essa maravilha aqui, a hortênsia virou flor por tudo quanto é lado. E nós, na projeção do futuro, nós temos a cultura como pilar indiscutivelmente necessário para a sobrevivência. Quantos centros turísticos terminaram, porque não olharam para frente e não plantaram uma decisão definitiva capaz de sustentar o turismo. E pelo que se corre pelo mundo, e que a gente estuda, o que vai garantir o futuro do turismo no futuro é a cultura. E a cultura, qualquer cidade do tamanho de São Francisco, de Paula, Nova Petrópolis, seja lá o que for, é capaz de implantar. Então precisa que tenha gente que tenha amor à sua terra. Sabe por que Gramado é importante, entre outras razões? Porque aqui tem muito gramadense. E gramadense não é só quem nasce aqui, não. Esse aqui não nasceu e é gramadense. Esse aqui também não nasceu e é gramadense. Aliás, tem muito gramadense que nós queríamos que tivesse nascido muito longe daqui, né? Só atrapalha a gente, né? Só atrapalha. E então, a orquestra sinfônica, ela é o primeiro passo concreto de formalização de um conceito de Gramado se firmar no futuro através da cultura. E pode ver que esse pilar inicial é sólido, é muito bem feito, é muito bem executado. Nós podemos pegar a nossa orquestra, o nosso maestro, e botar a tocar em qualquer lugar do mundo, que não vai fazer nenhum fiasco. Não vai fazer fiasco, não, maestro? Pela orquestra talvez, mas pelo maestro nunca. Né? Então,
eu queria dizer assim, Gramado é uma cidade um pouco... Ela é cidade, mas sobretudo ela é um conceito. E o conceito de Gramado é em relação à cultura. É muito importante que a tecnologia avança, inteligência artificial, tudo é importante. Agora, nós não vamos permitir que a tecnologia faça desaparecer a nossa humanização. Não vamos fazer. E os meus netos e bisnetos, se Deus quiser, eles ainda vão ver que Gramado é uma cidade que continuará tendo sucesso, porque soube ser feita poética e soube ser feita romântica. Muito obrigado. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta para o maestro, porque senão o nosso presidente vai ficar muito contrariado. Mas ele já sabe qual é a pergunta, que é a seguinte: como que a música pode ser o pilar central da projeção futura de Gramado pela cultura? Como você já respondeu a pergunta, você disse que através da cultura nós estamos recriando o nosso passado e que você espera que os seus netos, os seus bisnetos ainda possam ver isso. Com o apoio que nós temos da cidade, como a gente conversou antes, como eu falei, em Tucson tem uma rádio de música clássica, então as pessoas podem ouvir. Deem apoio à música erudita, como vocês deem apoio ao teatro, como deem apoio à dança, como deem apoio ao rock, como deem apoio a tudo, porque é uma forma de você expor uma cultura que dá acesso às pessoas. Se as pessoas não têm aonde ouvir, se elas não ouvem na rádio, a TV Cultura, por exemplo, também estava para terminar, as pessoas têm que batalhar. Se elas não têm mais aonde ouvir cultura, aonde que nós vamos saber nem o que é cultura mais? Então, os governos têm que apoiar e o futuro está em esses tipos de apoio, porque eles, como vocês viram, os festivais que eu mostrei, eles não são de 2, 3 anos, como o Alan colocou. Em 5 anos a gente conseguiu uma coisa maravilhosa, já como se tivéssemos 10, 15 anos o sucesso que é o Gramado Inconstant. Isso prova, pelos públicos que vocês viram nos festivais, porque eu foquei mais na música erudita, isso prova que tem espaço quando se dá o espaço, e que tem público quando se dá o espaço para eles prestigiarem. E assim nós vamos aos pouquinhos tocando a alma de cada um e mudando esse mundo, porque honestamente, se nós não fizermos a nossa parte como governantes, nós não teremos futuro. Nós não teremos futuro. É isso. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a vocês todos da plateia. Ninguém foi embora, nenhuma pessoa saiu daqui enquanto eles estavam trabalhando. Então, muito obrigado. E I would like to say, if anyone wants to ask me a question in English, Portuguese, Spanish, Italian or German, I can respond, no problem, if you were from another country here, okay? Very well, we will. Bem, agradecemos ao nosso debatedor, o professor Romeu Rigel, como também ao Alan e ao Linus.